Meus queridos e amados irmãos, que a doce e gloriosa paz do Senhor Jesus seja com todos. Estamos de volta para mais uma aula de Escola Bíblica Complementar. Esta aula que sempre tem tido compromisso com a poderosa, inerrante e infalível Palavra de Deus. Eu sou o pastor Walter Pereira e semanalmente, às segundas-feiras, nós disponibilizamos o comentário da revista de adultos que é publicada trimestralmente pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus. O diferencial é que nosso comentário sempre é feito em 10 tópicos que ajudam, muitas vezes, o professor, ajudam o aluno. Nós damos uma sistematizada, pegamos todo o comentário, na nossa lição geralmente é comentada em 3 tópicos, até pelo tempo que a gente dispõe para dar aula, já é uma formatação oficial, mas nós fazemos esse comentário em 10 tópicos. Às vezes o professor fica perguntando, baseado nesse título, o que eu vou falar de aplicação prática para a classe e para a minha vida? Algumas pessoas têm essa dificuldade. Então nós lemos a lição, vemos todo o conteúdo e aí separamos então 10 tópicos, respeitando, obviamente, o título da lição. Nós estamos estudando esta lição que eu estou apresentando para aqueles que nos assistem pelos vídeos do YouTube, não é? Lição que praticamente é uma apologética, em defesa da fé cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. Já comentamos a lição número 1, que foi quando as heresias ameaçam a unidade da igreja. Estudamos a segunda lição, somos cristãos, e hoje vamos estudar a encarnação do Verbo. O que é a encarnação do Verbo, É a palavra que se tornou pessoa entre nós, O apóstolo João vai dizer, no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Quem é este Verbo encarnado? Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, lição de hoje, lição número 3 para 19 de janeiro de 2025. Se você ainda não é inscrito neste canal, eu recomendo que você se inscreva. Você vai receber aí um bom complemento para a sua aula. Se você gostar do vídeo, do conteúdo, deixe aí o seu like, que ajuda o canal, ajuda o YouTube a ver que o canal é relevante. Também compartilhe, e aqui eu quero agradecer a muitos irmãos que compartilham esses vídeos em suas redes sociais, Isso abençoa muito o canal, nos ajuda muito e ajuda principalmente as pessoas. E também quem nos assiste no YouTube tem aí o local para você fazer o seu comentário. Muito bem. Então, o título da nossa lição, queridos, a encarnação do Verbo, que eu já expliquei. O texto áureo diz, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João capítulo 1, versículo 14. A verdade prática diz, a vinda do Filho de Deus em forma humana é um fato presenciado por muitas testemunhas. Por isso, a negação da sua historicidade não se sustenta. Você vai ver na lição, tem uma leitura diária, que é importante você ler. A leitura bíblica em classe se encontra na primeira carta de João, capítulo 1, versículos de 1 a 3. Depois nós vamos para o capítulo 4, versículos de 1 a 3. E 2 de João, versículo 7. Então vamos ler. O que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Porque a vida foi manifesta, e nós a vimos e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus.
E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que está já no mundo. Agora, 2 de João, versículo 7. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. Muito bem, queridos. O comentarista, ele faz aqui a sua introdução. No primeiro tópico, ele vai tratar sobre heresias que negam a corporeidade de Cristo. E aí ele vai falar sobre o docetismo, que é uma das seitas, que combate essa questão da encarnação de Cristo, o que os docetas ensinavam sobre Jesus, o que os principais docetas diziam sobre Jesus. No segundo tópico, ele vai tratar sobre a afirmação apostólica da corporeidade de Jesus. Aí vem a apologética, o que era desde o princípio, a reafirmação apostólica, uma crença herética. Temos aí no terceiro tópico como essas heresias se revelam hoje, quanto ao nascimento virginal de Jesus, quanto à morte e à ressurreição de Cristo e confirmação histórica. E por fim, aí então, a conclusão. Eu separei aqui, irmãos, 10 tópicos que tratam sobre a encarnação de Cristo, muitas vezes olhando em um outro viés, e eu espero que isso ajude na sua aula. Muito bem, então vamos aos tópicos para a gente não ficar com um vídeo muito longo. O primeiro tópico que eu coloquei aqui, ele consta no texto áureo. A encarnação que evidenciou a palavra. A encarnação que evidenciou a palavra. Então, veja bem, o texto áureo vai dizer: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Lá no versículo 14, diz que ele se manifestou entre nós, habitou entre nós, e nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, que nós vamos ver daqui a pouquinho. Então, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, a palavra, os profetas diziam: assim diz o Senhor, e eles pronunciavam a palavra de Deus. Agora vem o Cristo vivo, louvado seja Deus, aquele que fora prometido em todo o Antigo Testamento, principalmente o livro de Isaías, que é considerado o livro messiânico. Ele agora vem, é concebido no ventre da bendita Virgem Maria, nasce, cresce progressivamente, como todo ser humano, e desenvolve seu ministério, e finda seu ministério morrendo na cruz do Calvário, aqui na terra. Mas ele é sepultado, ao terceiro dia ressuscita e está à direita de Deus Pai. Então agora, não é assim diz o Senhor, mas o Senhor Jesus, com a autoridade, porque ele é o Logos de Deus, é o Verbo de Deus, ele diz: a lei diz assim, assim estava escrito, na lei e tal, porém eu vos digo, agora a palavra encarnada vai falar. Então, olhar para Jesus e olhar para a palavra, não há contradição. Olhar para a palavra e olhar para Jesus, não há contradição, porque eles são um. Jesus é a palavra que veio em carne entre nós. Que maravilha os que tiveram o privilégio de ouvi-lo. Jesus disse uma certa ocasião, ele disse assim: muitos reis e profetas desejaram ver o que vós vedes e ouvir o que vós ouvis, e não puderam. Mas vocês estão tendo esse privilégio. Então, irmãos, ouvir Jesus falando era mesmo que abrir a Bíblia, e ler a palavra. Então, Jesus, ele é um com a palavra. Então, essa encarnação evidenciou, destacou a palavra. Aqui é o nosso primeiro ponto. Vamos então para o nosso segundo tópico. A encarnação que se tabernaculou entre nós. A encarnação que se tabernaculou entre nós. Jesus não só encarnou a palavra, mas ele ficou entre nós. Olha que privilégio. Então aqui vai dizer, João dizendo, ele diz: vimos
a sua glória, né? O Verbo se fez carne, habitou entre nós. E o que aconteceu? E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Eu quero colocar isso aqui no terceiro tópico. Primeiro eu coloquei a encarnação, que evidenciou a palavra. A encarnação que veio destacar, apresentar a palavra mais de perto, colocar a palavra como um de nós, né? Jesus foi como um de nós, né? Porém, sem pecado, né? Segundo lugar, a encarnação que se tabernaculou entre nós. Jesus desceu, né? Esteve com a sua família, sua mãe, seu pai José, seus irmãos, depois iniciou seu ministério, esteve com os apóstolos, não é? Depois ele disse, olha, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, isso já em espírito, né? Eu estarei no meio deles. E depois que Jesus ressuscitou, ele apareceu aos discípulos, esteve entre eles, né? Depois a Bíblia diz que ele foi visto por mais de 500 irmãos. E o Senhor disse que ia para o Pai, mas que enviaria o Consolador, o Espírito Santo. E o Espírito Santo e Jesus e Deus Pai são um em essência. 3 pessoas que são um em essência. Não existe discordância entre eles, não existe contradição entre eles. Então, veja que Jesus vai e vai mandar o Espírito Santo, né? Mas ele diz assim, eu vou e depois voltarei para vós. Ele voltou para nós? Não, veio o Espírito Santo. Mas Espírito Santo e Jesus são como que a mesma essência. Então, a encarnação se tabernaculou entre nós. Quando eu digo tabernaculou, esta expressão é que Jesus veio e como tabernáculo que se colocou no meio do povo de Israel, Jesus também se colocou entre nós. É o nosso segundo ponto. O terceiro, também vamos aproveitar no texto áureo, tem 3 pontos no texto áureo. A encarnação que manifestou a glória de Deus. Quem é Deus? Não é? O que Deus diz, o que Deus faz, como são essas coisas. Aí vem Jesus, o Filho de Deus. Alguém disse, Senhor, mostra-nos o Pai. Ele disse, olha, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido. Não, mas nós não estamos perguntando pelo Senhor, nós estamos perguntando pelo Pai. Jesus disse, quem vê a mim, vê o Pai. Quem vê o Pai, vê a mim. Não é? Se você for ver o Pai, não vai ter nenhuma novidade em relação a mim. Obviamente que o Pai estava numa dimensão espírito, né? E Jesus estava em carne entre nós. Porque muitas vezes, entendam essa expressão, muitas vezes para que Deus seja conhecido, ele precisa reduzir-se a si mesmo. Né? O que é a revelação? É a autorredução de Deus. É Deus descer ao plano humano, descer ao plano da compreensão humana, não é? Descer à linguagem humana. Não é que Deus fica pequeno, né? Eu estou dizendo que ele se autorreduz. Ele se como dizia o Calbart, né? Ele se auto-manifesta, ele se auto-revela e ele se auto-concede. Então isso é Deus descer ao plano dos homens, né? Por isso que há um hino que diz Cristo e sua humilhação. Porque Deus descer esse plano aqui, para Deus é humilhação. Não é? Muito bem. Então, a encarnação que manifestou a glória de Deus. Veja, João vai dizer, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Ou seja, vimos a glória de Jesus, como a glória do Filho único do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, meus queridos, primeiro ponto, a encarnação que evidenciou a palavra, né? O Verbo se fez carne, ponto 1. Segundo, a encarnação que se tabernaculou entre nós, diz que ele se fez carne e habitou entre nós. E terceiro, que vimos a sua glória. Então, a encarnação que manifestou a glória de Deus. Quantas coisas maravilhosas os discípulos viram, quantas curas, não é? Ressurreições, expulsão de demônios, não é? A forma como Jesus pregava. Eu creio que Jesus pregava, a turma ficava quase que hipnotizada, não é assim, de boca aberta,
não é? Certa feita mandaram os soldados prenderem Jesus, eles chegaram lá, caíram na besteira de ficar assistindo Jesus, caíram na besteira entre aspas, né, irmãos? Eles ficaram ouvindo Jesus pregar, e para que eles ouviram? Quando ouviram, perderam as forças de prender Jesus. Quando voltaram para o templo e os oficiais perguntaram: vocês não trouxeram um homem? Eles disseram: olha, nenhum homem falou como aquele homem fala. Nós nunca vimos alguém falar como ele fala. Então, Jesus era a expressão da glória de Deus, adaptada, obviamente, né, às nossas limitações. Então, glória a Deus por isso. A encarnação que manifestou a glória de Deus. 4. A encarnação onde Deus se aniquilou a si mesmo. Bom, nós vamos ver aqui Filipenses capítulo 2, versículos de 5 a 8. Filipenses capítulo 2, versículos de 5 a 8, onde nós vamos ver, né, o apóstolo Paulo, ele dizendo aos filipenses: olha, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. É um convite, né, para que os filipenses tenham a mesma humildade de Jesus. Tá, mas qual foi essa demonstração de humildade? Paulo vai dizer que ele, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele poderia se manifestar como Deus Todo-Poderoso, não é? Independentemente de carne, de qualquer coisa. Mas o que aconteceu com ele? Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Já se humilhou tudo? Não. Ele, ainda achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Então, meus queridos, a encarnação de Jesus revela a humilhação de Deus e a sua humildade. Deus desceu ao plano dos homens. Deus desceu às partes mais baixas da terra. Deus se submeteu a entrar no ventre de uma pobre mulher pecadora, uma santa mulher, porém pecadora, porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Maria era pecadora também, como qualquer um de nós, tanto que ela diz: a minha alma se alegra em Deus, o meu Salvador. Maria precisou de um Salvador. Quem foi o Salvador de Maria? Foi Jesus. Então Jesus é o Salvador de todos os homens. A Bíblia diz que Deus, olhando do céu à terra, não viu um justo sequer. Nem Maria, nem José, nem Pedro, nem Filipe, nem Bartolomeu, nem o apóstolo Paulo, não viu ninguém. Todos estavam encerrados debaixo do pecado. Mas Deus desceu ao plano humano. Então essa encarnação, ela revela um Deus que se aniquilou a si mesmo. Vamos para o nosso quinto tópico e chegamos aí no meio do nosso comentário. A encarnação que satisfez a Deus Pai. O nome disso, meus amados irmãos, é propiciação. O que é satisfação? Era algo que deveria ser feito e que Deus diria: pronto, o que Adão fez, a pisada de bola de Adão lá, a desobediência de Adão, porque por causa de Adão, da sua desobediência, entrou o pecado no mundo, e por essa entrada do pecado entrou a morte, e a morte passou a todos os homens. Quem vai consertar essa encrenca? Quem vai consertar essa bagunça? Quem vai consertar essa desobediência, esse pecado? Quem vai poder fazer isso? Não é? Deus olha para os homens da terra, ninguém tem condição, né? Porque os homens não conseguem. Deus manda a lei, o conjunto, né, de preceitos que revela o caráter moral de Deus. E nenhum homem conseguiu cumprir a lei. Eram muitos mandamentos. Você cumpriu o primeiro, cumpriu o segundo, se tropeçasse no terceiro, anulava tudo. Então, ninguém. A lei mostrou a santidade de Deus, mostrou o elevado caráter de Deus, mas a lei mostrou também a nossa incompetência, mostrou a nossa debilidade, mostrou a nossa insuficiência. Aí, qual é a solução? Não é? Jesus, Deus Filho,
descer à terra, se encarnar é tomar essa forma de carne, né? Ficar entre nós, viver o que nós vivemos e tudo mais, e atravessar toda esta senda sem pecado, morrer na cruz e pagar o preço por mim e por você, né? Isto satisfez a Deus. É tanto que nós não precisamos mais oferecer sacrifícios. Nós não precisamos mais daqueles ritos judaicos, né? Sacrifícios eram oferecidos diariamente. Não. João disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus, porque ele só precisou morrer uma vez. E a sua morte foi suficiente para salvar toda a raça humana. Nós não precisamos mais de nenhum sacrifício. O que o homem precisa é, no gesto de fé, se chegar a Deus, pedir perdão dos seus pecados, ter os seus pecados perdoados e o Senhor lhe regenerar, né? Converter a sua vida. A Bíblia manda a gente se converter, mas ele também nos converte, né? Então, é o Senhor realizar, em suma, né, a obra que ele tem para realizar nas nossas vidas. Então, essa encarnação, ela satisfez a Deus Pai. Quando Deus viu o sacrifício do seu Filho, Deus disse: sim, isto é suficiente para aniquilar o pecado, né? Para aniquilar a morte, não é? A morte espiritual que veio a todos os homens. Por isso que quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, não sei quem criou essa forma de convite, mas foi maravilhosa, né? Diz assim: quem quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador? Nós não precisamos de mais nada. Então essa encarnação satisfez, deixou Deus satisfeito, foi suficiente para Deus, né? As exigências de Deus, porque nós caímos, agora vamos tentar cumprir a lei, não cumprimos, ficamos com uma dívida, né? Colossenses, Paulo escrevendo, diz que a cédula que era contra nós nas suas ordenanças é a lei, né? O Senhor cravou na cruz. Então, glória a Deus que o sacrifício de Jesus resolveu todas as coisas e Deus ficou satisfeito. Sexto ponto, a encarnação que nos identificou com Deus. Irmãos, esse tópico eu achei muito interessante. Por quê? Nós somos um pouco atrevidos. Pode ser que a gente diga assim: ah, Deus, o Senhor está falando daí porque o Senhor está no céu. O Senhor não sabe o que é padecer aqui na terra. Nós estamos aqui na terra, o diabo atentando, a carne atentando, o mundo tentando, ataque de todos os lados, a nossa fragilidade humana. O Senhor não sabe o que é isso, tal. Então, quando Jesus desceu à terra, irmãos, ele veio se identificar conosco. Olha, eu anotei algumas coisinhas aqui. Jesus sabe o que é sede. Jesus sabe o que é fome. Jesus sabe o que é calor. Jesus sabe o que é frio. Jesus sabe o que é dor. Jesus sabe o que é decepção. Jesus sabe o que é desprezo, sabe o que é injustiça, sabe o que é abandono, sabe o que é traição, sabe o que é ingratidão, sabe o que é medo, sabe o que é tristeza. Jesus veio, irmãos, e não teve, nós temos uma linguagem militar que diz assim: Jesus não teve acochambração, Jesus não criou moleza. Ah, eu sou Deus, então eu vou viver aqui uma vida que não padeça o que essa turma padece aí. E eu creio, irmãos, que tudo isso que Jesus padeceu, ele padeceu de forma superlativa, para que eu hoje, vivendo as aflições que eu vivo, eu não diga assim: ah, eu vou parar na caminhada. Veja o que diz o escritor da carta aos Hebreus. Ele diz assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Essa nuvem de testemunhas são os heróis da fé do capítulo 11. Aí ele diz assim: deixemos todo o pecado e embaraço que tão de perto nos rodeia e corramos a carreira que nos está proposta. Jesus propôs uma carreira para nós. Como fazer essa carreira? Ele diz: olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, aquele que começou e terminou.
não é? Autor e consumador da fé, o qual, Jesus, pelo gozo que lhe estava proposto, desprezou as afrontas e suportou a cruz. O que fez Jesus desprezar as afrontas e suportar a cruz? O gozo que lhe estava proposto, né? A certeza do que ele estava fazendo. Ele saber que fez um sacrifício agradável ao Pai. Ele saber que aquilo que ele estava fazendo estava glorificando ao Pai. Dessa história de que eu deixei a igreja, eu deixei o conjunto, eu deixei o ministério, porque fui afrontado. Eu quero ver nós apresentarmos essa desculpa lá na presença de Jesus. Você dizer que parou a caminhada porque foi traído, parou a caminhada porque foi abandonado, parou a caminhada porque foi desprezado. Apresente essa desculpa lá para Jesus. Ele vai dizer, meu filho, isso aí, eu padeci em dobro, e como eu não parei? Você vai ter que abaixar a cabeça. Então, meus irmãos, não há nada que justifique o abandono da nossa fé, o abandono da nossa carreira. Por isso que a Bíblia, com muita sabedoria, diz assim, de que se queixa o homem? Qual é a reclamação dos homens? Ele diz assim, queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Ele está dizendo, a culpa é sua, meu filho. A culpa é minha, meus irmãos. Todo o meu fracasso, a culpa é minha, que deixo de fazer aquilo que o Senhor recomenda. Mas se eu fizer, eu tenho garantia, porque o Senhor disse que nunca nos abandonaria. Ele diz, pode uma mãe esquecer-se do seu filho? Isaías 49:15, né? Pode uma mãe esquecer-se tanto do seu filho que cria, do filho do seu ventre, do filho que ela amamenta? Não vai se esquecer. Mas o Senhor diz, todavia, ainda que esta venha a se esquecer, porque nós somos falhos, né? Eu, todavia, não me esquecerei de ti. Louvado seja Deus. Então, sexto ponto, a encarnação que nos identificou com Deus e que fez Deus se identificar conosco. Sétimo lugar, a encarnação comprovada por muitos. Jesus veio em carne mesmo? Deus se encarnou mesmo? Aí aqui, eu não vou comentar, irmãos, para o vídeo não ficar muito longo, mas quando você lê o primeiro tópico da lição, você vai ver aqui heresias, né? O docetismo, né? E outras heresias que se levantaram, né? Para dizer que Jesus não veio em carne. Parece até uma coisa nobre, né? Alguém diz assim, não, eles estão dizendo que Jesus só veio em espírito, isso supervaloriza Deus. Não, se Jesus não veio em carne, ele não morreu. Se ele não morreu, ele não ressuscitou. Se ele não ressuscitou, como disse Paulo, é vã a nossa fé. Então, uma encarnação comprovada por muitos. Vamos ler aqui a leitura bíblica em classe? Olha o que João vai dizer. Esse João aqui foi o que escreveu o Evangelho de João. E ele também escreveu 3 cartas. Primeira, segunda e terceira cartas. Olha o que ele diz na primeira carta, capítulo 1, versículos de 1 a 3. O que era desde o princípio? Quem? Jesus. O que vimos? Ele diz que viu. Vimos com os nossos olhos o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Ele não disse as nossas mãos tocaram em Jesus, porque Jesus é a palavra, como eu falei anteriormente. Ele diz, nossas mãos tocaram da palavra da vida. Porque a vida, Jesus, foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela, nós damos testemunho dela. E vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que tenhais comunhão conosco. Né? Ainda vamos ver aqui outra referência, a verdade prática, que é o autor da lição que diz, né? A vinda do Filho de Deus em forma humana é um fato presenciado por muitas testemunhas. Por isso, a negação da sua historicidade não se sustenta. Vamos ver mais alguma coisa, nós anotamos aqui muita coisa. Tópico 1, subtópicos 2 e 3. Aqui vai dizer assim, um pouquinho no meio do subtópico 2. Lucas descreve um começo muito humano.
A propósito, né, o Evangelho de Lucas é o Evangelho do Filho do Homem. Jesus teve parentes e amigos, Zacarias e Isabel, José e Maria. Teve vizinhos e primos. Teve os pastores, né? Simeão, Ana. Isso sem contar o relato sagrado de sua infância, que enfoca o seu desenvolvimento físico, intelectual e espiritual. Me veio à mente aqui, irmãos, uma parte interessante. Nós vamos ver aqui no livro de Lucas. Lucas, ele é médico. Lucas, ele tem um amigo chamado Teófilo. E Teófilo nos parece que encomenda a Lucas uma pesquisa detalhada sobre isso aí. Porque o evento Jesus foi um evento muito divulgado, não é? Aí Lucas, quando vai escrever seu evangelho, ele diz assim, capítulo 1, versículo 1. Tendo, pois, muitos empreendido, por em ordem a narração dos fatos, muita gente tentou escrever, que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram, desde o princípio, e foram ministros da palavra. Pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por sua ordem. Como é que você escreveu, Lucas? Havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas de que já estás informado. Olha, Teófilo, eu vou escrever aqui para que você tenha convicção, não é? Convicção daquilo que estão comentando por aí. Então, Lucas, irmãos, eu coloco Lucas como um cientista, não é? Lucas como um doutor da religião, vamos dizer assim, né? Lucas um pesquisador. Não foi qualquer pessoa que saiu pegando um boato, coisa não. Ele foi verificar em loco, foi entrevistar pessoas e montar o seu evangelho, né? Um evangelho, eu coloco até um evangelho científico, vamos dizer assim, porque ele vai procurando, fazendo trabalho de campo, isso é trabalho de ciência. Ele vai buscando e tudo mais. Os textos também ele conversa com as pessoas. Então, isto é maravilhoso. Nós vamos ver aqui ainda, no subtópico 3, lá no finalzinho, diz: a Bíblia declara de maneira direta que Jesus nasceu, mencionando até mesmo local, em Belém da Judéia, e época no reinado de César Augusto, imperador romano. A Bíblia fala também do corpo físico de Jesus. E Jesus, irmãos, ele ressuscitou, apareceu a Maria Madalena, ele apareceu aos 12, Tomé não acreditou. Na segunda reunião, Jesus aparece, manda ele pegar na mão dele. Pega aqui, veja aqui. Ele pegou na mão, pegou do lado. Jesus comeu com eles. Né? Depois a Bíblia vai dizer que Jesus apareceu a mais de 500 irmãos, né? Com infalíveis provas. Então nós não temos nenhuma dúvida. E essa turma não acolheu uma mentira, porque muitos deles deram a vida por este evangelho. Só faz isso quem tem convicção. Então, a encarnação comprovada por muitos. Oitavo e antepenúltimo lugar, a encarnação que cumpriu a palavra. Havia profecias, havia promessas de que o Filho se manifestaria? Sim. Eu quero ler aqui alguns exemplos, irmãos. Se você abrir aí o Evangelho de Mateus, no capítulo 1, nós vamos ver. Os irmãos sabem que o Evangelho de Mateus é o Evangelho, né, que trata de Jesus como rei dos judeus. Né? E nós vamos ver aqui somente alguns pontos rápidos. Mateus capítulo 1, versículo 22, diz assim: tudo isso aconteceu. Aqui fala do anjo que falou com Maria, que Maria não temesse, que nela seria gerado o Cristo aí por obra do Espírito Santo e tudo mais. Aí diz aqui no 22, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Isso aqui é a primeira. Nós temos capítulo 2, versículo 42, versículos 4 a 6, que diz assim: olha,
E congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram, em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta. Aí vem o texto, e tu, Belém, terra da Judéia, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Vamos lá, versículo 15, ainda do capítulo 2, diz que Jesus foi para o Egito, e esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz, do Egito chamei o meu filho. Versículo 17, então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz, em Ramá se ouviu uma voz de lamentação, choro e grande pranto, era Raquel chorando os seus filhos. Aqui foi quando Herodes mandou matar as criancinhas, Então se cumpriu. Nós vamos ver aqui ainda no versículo 23, que Jesus chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. Você vai encontrar muito isso aqui no Evangelho de Mateus e nos Evangelhos. Jesus cumprindo aquilo que estava escrito sobre ele. E esse cumprimento não é um Jesus fumaça, não é um Jesus nuvem, é o Jesus encarnado entre nós. Jesus, homem, entre nós. Você vai ver lá no capítulo 4, versículos 12 a 16, enfim. Muito bem, então, a encarnação que cumpriu a palavra. Tudo que estava prometido sobre Jesus, o Jesus que viria, que nasceria da Virgem, que nasceria em Belém, que habitaria em Nazaré, e etc, 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 Estava prometido, se cumpriu, porque a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Por isso que quem tem promessa de Deus não pode desanimar, mas aguardar com paciência, porque Deus não deixa de cumprir suas promessas. Nono lugar, irmãos, nós colocamos aqui algo muito interessante, que é a encarnação incorruptível. A encarnação incorruptível. Essa encarnação, o Deus se vestindo desse caixote de areia, desse tabernáculo humano, da carne, Essa encarnação, ela foi incorruptível. Por quê? Porque Jesus nunca pecou. Jesus foi homem, mas um homem sem pecado. Ele certa feita bradou, alguém de vocês me acusa de pecado? E ninguém teve o que dizer. Então, a encarnação incorruptível. Nós vamos ver aqui uma referência em Hebreus capítulo 4. Vamos ver esta referência. Hebreus capítulo 4, versículo 15. Hebreus 4, versículo 15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, olha aí, irmãos, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Olha que coisa linda, Aqui encaixa aquele comentário que eu fiz, que ele veio se identificar conosco, porque diz que ele em tudo foi tentado, como você está sendo tentado, mas, é uma partícula adversativa, mas sem pecado. Ele é o Cordeiro limpo que tira o pecado do mundo. Auxílio teológico, o primeiro auxílio teológico, tem um comentáriozinho que diz assim: o ensino bíblico acerca da humanidade de Jesus revela-nos que na encarnação ele tornou-se plenamente humano em todas as áreas da vida, menos na prática de um eventual pecado. Por isso, a encarnação incorruptível. E, meus queridos, 10º lugar, a encarnação combatida pelas heresias. Eu não vou estender muito, porque aqui nós temos na lição, como eu falei, o tópico 1, que vai falar aí sobre os docetas, que era uma seita terrível, O docetismo é a mais antiga heresia da história da igreja e consiste em negar que Jesus tivesse tido corpo humano. Sua humanidade era simplesmente uma aparência como um fantasma. Misericórdia, Os irmãos, vejam a que ponto os homens chegam, 1 de João 4,3, nós lemos aqui,
1 de João 4,3, né? E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo. João disse que já tiveram muitos anticristos. O principal está vindo por aí. Agora já tiveram muitos anticristos. Todo aquele que é contra Cristo é um anticristo. Nós vamos ver aqui no plano de aula, que só tem na lição do mestre, na sugestão de método, deixa eu ler aqui esse comentáriozinho, que diz assim: desde os tempos da igreja primitiva, muitos grupos ou pessoas surgiram com visões distorcidas a respeito da deidade e da encarnação de Cristo. Deidade é de que ele é Deus. Atualmente, as heresias continuam surgindo como forma de negar a fé em Cristo ou enganar a muitos que não conhecem as Escrituras Sagradas. Então, irmãos, essas heresias, né, que combatem a encarnação de Cristo e outras coisas, a Trindade, né, que diz que o Espírito Santo não é uma pessoa, é uma energia, uma força, e outras heresias, né? O conjunto de heresias é muito grande, né? Nosso pastor sempre diz aqui, para toda verdade tem uma mentira paralela, né? Você não vai ver aí uma nota de R$ 25 falsa, porque não existe nota de 25, né? Só vai ter uma nota falsa se existir a verdadeira. Você vai ver nota falsa de R$ 100, de R$ 50, de R$ 20, porque existe a nota verdadeira. Então, como existe a verdade, existem as heresias. E paz, meus irmãos, nós precisamos ter muito cuidado, porque muitas vezes os hereges surgem dentro da igreja, não só é de fora, não só é aquela turma que bate na sua porta para perturbar a sua fé, não. Também existe hereges dentro da igreja que não creem naquilo que nós cremos e muitas vezes ficam jogando veneno. Então, a encarnação combatida pelos hereges. Muito bem, queridos, fica aí esse comentário, leia a lição. Esse último tópico aqui tem muita coisa boa na lição, né, para que você sustente aí esse tópico. Assim, que Deus nos abençoe. Eu repito, se você ainda não é inscrito no canal, está perdendo. Muita gente fica esperando eu mandar o vídeo para ele. Bom é você ir lá no YouTube, procurar, né, EBD Pastor Walter Pereira, ou procurar Escola Bíblica Complementar, e lá você abre o vídeo, né, clica e se inscreve. Eu não sei fazer, pastor. É só chamar o seu netinho, que ele vai desenrolar essa guerra para você. Tá bom, meus amados irmãos? Que Deus abençoe a todos. Se houve algum barulho aqui externo, perdoe, né? Porque eu estou durante o dia gravando aqui, mas eu creio que não deu para atrapalhar o conteúdo. Deus abençoe a todos. Um abraço carinhoso do pastor Walter Pereira. Até o nosso próximo vídeo, nossa próxima aula, se Deus assim o permitir.